Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo uma calcinha de biquíni de amarrar para a idade de 6 anos mais ou menos. Durante o vídeo eu explico como fazer ela para aumentar aqui no cavado, se você quiser, ou diminuir e fazer inclusive maior, é só fazer mais carreiras. Na verdade você pode adaptar essa peça para o tamanho que você quiser, para a idade que você precisar, ok? Ela eu usei fio Anne e agulha 1,75. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça a gente começa com 19 correntinhas, volto 1, 2, 3, que é o primeiro ponto alto, né? 4 pontos, que é a base do ponto alto, então eu faço o primeiro ponto alto na 5ª correntinha. E aí, essas 3 correntinhas já equivalem a um ponto alto. Então, eu já tenho 2 pontos altos. E eu vou seguir essa carreira toda em pontos altos. Então, eu vou ter, contando com as correntinhas, 16 pontos altos, né? Fiz a minha primeira carreira. A segunda eu começo com 3 correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto, né? Porque essas 3 correntinhas já são o primeiro ponto alto. E faço um em cada ponto da base, inclusive um ponto alto lá nas correntinhas iniciais da carreira anterior, que também é um ponto. E eu vou fazer 7 carreiras assim, com 16 pontos altos, sendo o primeiro as 3 correntinhas. Então, são as 3 correntinhas mais 15 pontos altos, não é? Meus amores, eu tenho as minhas 7 carreiras de pontos altos, ponto a ponto, incluindo a correntinha. Olha lá, tem ponto também nas correntinhas, não é? A partir dessa 8ª carreira, nós vamos começar a fazer aumentos. Então, eu faço 3 correntinhas e faço um ponto alto aqui, no último ponto alto da carreira anterior, que a gente estava pulando, não é? Mas como a partir dessa carreira a gente quer fazer aumento, então a gente vai fazer ponto alto nesse ponto também. E aí vamos fazer um por ponto da carreira anterior e no final vamos fazer 2 pontos também. Seus lindos, fiz toda a carreira em pontos altos e vou até desmanchar aqui para mostrar para vocês que na correntinha da carreira anterior eu fiz um ponto, não é? Como vem sendo desde o início, que nós fazemos um ponto na correntinha da carreira anterior, que equivale a um ponto. Só que aí eu vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugar, que é o aumento, né? Então, essa foi a nossa primeira carreira de aumento. A segunda, nós vamos fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Como é isso? Eu faço 3 correntinhas e 2 pontos aqui no primeiro ponto, no último, no caso, né, no último ponto da carreira anterior. E aí eu vou seguir fazendo um ponto para cada um da base. E no último ponto, ou seja, na correntinha da carreira anterior, eu vou fazer 3 pontos nela, que vão ser 2 de aumento, não é? Então, cheguei no último ponto, que é a correntinha da carreira anterior, fiz um já e vou fazer mais 2 no mesmo lugar. Aí eu tenho 2 aumentos. E aqui, meus amores, é a parte de trás do biquíni. Então, eu vou fazer ela bem aumentando, né? Então, eu vou marcar aqui essa carreira que eu acabei de fazer. E aí eu sei que toda vez que eu chegar no início de carreira e tiver esse marcador do lado que eu estou começando, eu vou fazer 2 aumentos, né? No início e 2 no final. Então, essa carreira, eu vou fazer um aumento no início e um no final. Então, são 3 correntinhas e um ponto apenas aqui. E 2 no último ponto. Meus amores, cheguei no final da carreira de um aumento, ou seja, 2 pontos na correntinha da carreira anterior, e aí aquele esquema que eu falei para vocês, o marcador está desse lado aqui. Então, essa carreira que eu vou começar agora
tem 2 aumentos. Eu voltei para falar isso porque tem gente que fala que se confunde nessa coisa de alternar aumentos, né? E assim não tem como, gente, olha só. Tá marcado aqui, então eu vou fazer 3 pontos no início, ou seja, 2 aumentos. Lembrando que quem não tiver marcador de pontos, você pode colocar um fiapinho, uma linhazinha de outra cor, um alfinete de fralda, alguma coisa que você tenha aí que você consiga pensar em colocar aqui e deixar preso, que não vai sair. Então é isso, meus amores, ficar alternando esses 2 tipos de aumento até chegar no tamanho que a gente quer para a parte de trás. Para, no caso, né, chegar no tamanho da virilha, né, o tamanho ideal da virilha. Meus amores, eu fiz 13 carreiras com aumento, naquele esquema que eu falei para vocês, alternando 2 aumentos no início, 2 no final, e 1 aumento no início e 1 aumento no final. Lembrando, né, que você pode fazer isso daqui mais ou menos cavado. Você pode aumentar todas as carreiras, 2 pontos no início, 2 pontos no final, ou todas as carreiras, 1 ponto apenas. Vai do gosto da pessoa que for, da mãe, né, no caso, que for escolher. Então, depois dessas 13 carreiras, eu vou fazer algumas carreirinhas que também você pode fazer quantas você quiser, para fazer tipo a parte que une, né? Eu não sei como é que chama isso aqui, no caso eu acho que não é pala. E são sem aumento, ponto sobre ponto. Então voltamos àquele esquema lá do início, de fazer 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto e fazer até o final na correntinha. Vocês lindos? Eu fiz 3 carreirinhas sem aumento. Aí eu vou arrematar aqui, a parte das costas está terminada. Aí a gente vira a peça e vou fazer aqui, a partir da correntinha inicial, eu vou fazer uma carreirinha de 16 pontos altos, que nem no início, né? Que são as 3 correntinhas mais 15 pontos altos. Então, vamos lá. Pegamos na base 3 correntinhas e 15 pontos altos. Meus amor, eu fiz uma carreira sem aumento nenhum. A seguinte, eu fiz com um aumento no início e um aumento no final. A terceira, eu vou fazer da mesma forma. Um aumento no início, ou seja, 3 correntinhas e um ponto alto na base, e um aumento no final, ou seja, 2 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior. Meus amores, fiz 2 carreiras com um aumento no início e um aumento no final. Essa carreira seguinte, eu vou fazer com 2 aumentos no início e 2 aumentos no final. Lembrando que você pode fazer a distribuição desses aumentos como você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Aí, para fazer 2 aumentos no início e 2 aumentos no final, começamos com 3 correntinhas também. Fazemos um ponto alto no primeiro ponto e fazemos mais um. E vai ser a mesma coisa lá no último ponto. Ao invés de fazer 2 pontos na correntinha inicial da carreira anterior, nós vamos fazer 3 pontos. É a mesma coisa que a gente fez nas costas, né, gente, com relação aos aumentos. Só vai mudar a distribuição das carreiras. Meus amores, um macete para a gente não se perder na distribuição dos aumentos de carreira, na alternância das carreiras, é o seguinte: colocar um marcador de ponto ou um fiapo, se você não tiver marcador de ponto ou fiapo de outra cor para destacar, no final da carreira de 2 aumentos. Então, aí você vai saber que toda vez, a cada 3 carreiras, esse marcador vai estar no início, vai estar virado aqui. Aí você vai saber que quando estiver virado para cá, é a carreira de 3 pontos iniciais e de 2 aumentos, tá bom? Meus amores, eu fiz
12 carreiras com aqueles aumentinhos, como eu expliquei para vocês. Aí depois eu fiz novamente, né? Eu fiz 3 carreiras acompanhando os pontos atrás e fiz também 3 carreiras acompanhando os pontos na frente. Atrás eu cheguei a 54 pontos, não é? Na frente eu cheguei a 48. Aí é incrível, eu ligo a câmera e começa a serra, mas bora lá. Então, lembrando uma coisa que eu acho legal falar, que eu sempre falo em vídeo quando a roupa é para criança, que assim, para uma mesma idade, as crianças podem variar muito, muito mesmo de tamanho, não é? Então aqui eu peguei a medida que está na internet para 6 anos, 5 ou 7 anos de biquíni. O que acontece? Se você não for fazer a pronta entrega, é melhor você tirar uma medida da criança, você saber qual o tamanho que você vai precisar para cada peça, para a calcinha e para o sutiã. Ou então você pegar uma calcinha mesmo da criança e ir copiando aquele tamanho. Eu estava até pensando em fazer um vídeo explicando isso, como pegar uma calcinha ou um biquíni e fazer uma calcinha de biquíni de crochê baseada nessa peça. Então vamos lá. Então, meus amores, fiz tudo isso como eu expliquei para vocês. Agora, na sequência, o que está faltando é fazer uma carreira de pontos baixos em toda a volta da peça. Então eu vou começar já daqui. E eu vou fazer uma correntinha só e 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Esse é o momento que, se você quiser botar um elástico ou um lastex, você coloca aqui dentro do ponto. E aí você já mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Você já faz o acabamento da peça e já bota o elástico que você quiser. Tá bom? Mas, amor, comecei nesse lado aqui a fazer os pontos baixos. Eu fiz 2 pontos baixos por carreira, menos na última carreira, que eu fiz 3 pontos baixos aqui. Quem já acompanha vídeos aqui do canal sabe que quando eu diminuo assim, nas beiradinhas eu boto mais um ponto. E aí eu continuei fazendo um ponto baixo para cada ponto alto, aqui no caso é a parte de trás, né? E aí aqui eu cheguei na parte que começa a descer e eu vou fazer 3 pontos baixos. E aí depois dessa primeira carreira eu sigo fazendo 2 pontos baixos por lateral de carreira. E aí eu vou repetir isso aqui desse lado, que vai ser o último, né? Eu vou fazer 2 pontos baixos até a última carreira, onde eu vou fazer 3. E aqui eu vou fazer um ponto baixo por cada ponto alto, no caso aqui é a frente da peça. Fiz toda a volta, cheguei no início da carreira de pontos baixos e fiz mais um ponto baixo aqui, no mesmo lugar onde eu tinha feito os 2 iniciais. Porque eu tinha feito 2 iniciais, não é? E em todos os outros cantos eu fiz 3 pontos. Então, a gente faz isso para igualar, não é? Aí, fecha com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou começar a fazer uma tirinha para amarrar na lateral. Eu vou fazer uma tirinha, a princípio, com todos esses pontos dessas 3 carreiras, esses pontos que estão retos, né? Então, vamos lá. 3 correntinhas e um ponto alto em cada ponto baixo dessa lateral dessas 3 carreiras. E aí, a cada carreira, eu vou diminuindo um ponto no início e um ponto no final da carreira, para ir fazendo a tirinha mais fina. Vamos lá, já fiz aqui dos 3 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, porque são 2 em cada carreira e o 1 a mais, né? E aí eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, o seguinte eu faço junto, né? Que é assim que a gente faz ponto junto no início da carreira. E vou fazer os 2 últimos juntos também.
que no caso é o último ponto alto junto com a correntinha inicial da outra carreira, não é? Aí vira, faço novamente diminuição, pulo, fiz 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, faço o segundo junto, aí sobra um ponto central só e esses 2 últimos juntos. Porque aí no caso, né, esses 2 contam como um só. Então eu cheguei a 3 pontos altos. E aí você vê aí qual a largura que você quer para sua tirinha, né? Se você quer com mais diminuições ou menos. Eu aqui no caso vou manter esses 3 pontos até chegar no tamanho que eu acho legal para tirinha. E vou fazer exatamente isso que eu fiz aqui em todos os 4 cantos, que vão ser 4 tirinhas para amarrar no quadril, né? Então, meus amores, acabei a calcinha do biquíni. Eu fiz todas as 4 tirinhas iguais. A partir da segunda, né, eu ia emendando na quina e fazendo o mesmo número de carreiras. Eu fiz 25 carreiras, deu mais ou menos 20 centímetros de cada tirinha, tá bom? Então, o biquíni ao total ficou com 15 centímetros, né, de comprimento e ficou com na frente 18 centímetros e nas costas 20, 21 quase, vai. O que acontece? Isso daqui, né, a tirinha vai ajustando, né, e tal, aquela mesma questão que eu já falei para vocês, no maiô de adulto, para ficar bem de olho no tamanho que vai ficando, porque a peça cede, né? Então, se dependendo do tamanho que fizer, pode ficar grande. Para criança não vai ser um problema tão grande que em algum momento, né, ela vai crescer e vai caber. Mas é importante observar isso, ok? Então, meus amores, é isso. Essa é a calcinha do biquíni. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.